Mas sobre os impostos, baixar os impostos não seria uma maneira de deixar a gasolina mais barata com menos custos para a população? Eu sei que os impostos financiam o governo, que teoricamente vai gastar em certas áreas para nos beneficiar. Mas já que a gente não vê o retorno, não seria a melhor maneira de colocar esse preço mais para baixo? Reduzindo os impostos? Isso. É aquilo, o Brasil hoje já está tendo resultado fiscal negativo, déficit primário, né? Ou seja, você já, ano a ano, já há alguns anos, você gasta mais impostos do que você arrecada. O que isso se traduz no quê? No aumento do endividamento, né? Então, se você reduzir os impostos, né, sobre os combustíveis, o que você vai ter que fazer? Aumentar a arrecadação de um outro jeito. Outro lugar. Senão isso vai gerar mais dívida, tá? Então, poxa, não quero mais dívida. O que eu vou precisar fazer? Aumentar impostos ou reduzir gastos em algum outro lugar. Você vai reduzir gastos da saúde, da educação, para arcar com essa redução na arrecadação de combustível, né? Pô, você vai ter gente lá que usa saúde pública, que utiliza educação pública. É gente que muitas vezes, a maioria, né, não está preocupada com colocar gasolina no seu tanque. Né? De novo, quem que você vai afetar mais? A população mais pobre, tá? Um outro ponto, não, vou aumentar o nível de endividamento. Então, não vou reduzir gastos e não vou aumentar imposto de um outro lado. O que você vai fazer? Aumento de dívida. Poxa, o investidor brasileiro, investidora internacional vai olhar e falar, cara, olha o nível do endividamento brasileiro subindo. O aumento Risco de gastos fiscal. ainda. Risco fiscal. O que acontece? Tchau, Brasil. Sobe os seus juros. Subir os seus juros, né, você vai vai pagar mais juros ano a ano. Ou seja, É uma bola de neve. esse dinheiro vai sair do bolso do brasileiro de algum jeito, né? Ou em forma de redução de gastos, ou em forma de aumento de tributo em outras áreas, ou um aumento no custo da dívida, né? Então, não tem jeito, né? Vai sair de algum lugar. O melhor para a eficiência econômica é você cobrar diretamente de onde ele deveria ser cobrado, né? Então, em termos de eficiência, você vai trazer a médio e longo prazo, se o Brasil praticar isso, né? Um benefício que no curto prazo você não consegue ver, mas a médio e longo você consegue. Então a gente fica meio sem opção, pensando assim no curto prazo. Porque como você disse, reduzir imposto pode baratear, mas o governo já gasta mais do que arrecada e é pior esse problema. Se ele tem que gastar mais do que arrecada, tem que se endividar mais. Quanto mais dívida, maiores os juros já tão altos, vira uma bola de neve no final. Perfeito, exato, né? Por que a moeda do Brasil se desvalorizou bastante desde o início da pandemia? Porque o Brasil foi um dos países emergentes que mais gastou, que teve um déficit primário maior desde o início da pandemia, né? O que aconteceu? Pô, os investidores tirando o recurso do Brasil, tá? E contrapartida, o que aconteceu desde lá? Os juros no Brasil subiram, não só os juros, a taxa Selic, juros de médio, juros de longo prazo. Então hoje, qualquer R$1.000 que o Brasil pega emprestado, o pessoal vai pagar um juros muito maior, né? Ele pagava 6% ao ano antes da pandemia, para pegar um dinheiro emprestado com os investidores e investidoras, por um prazo de 10 anos. Agora ele paga quanto? 12% ao ano. Então, qualquer bilhão que o Brasil for pegar emprestado, ele vai pagar o custo da dívida dele, dobrou desde o início de 2020, tá? Então, prejudicar o seu resultado fiscal é muito, muito perigoso, né? Porque você vai ter um custo que você vai arcar com ele, vai pagar ele ao longo dos próximos anos. Não agora, mas vai pagar. E quem é mais afetado pela evolução da dívida pública, novamente, também é o mais pobre. Porque, por exemplo, a gente que tem patrimônio consegue investir na dívida pública. Se protege de alguma forma. E para quem tem aquele sonho de conseguir 1% ao mês, tem um certo saudosismo dessa época do passado, estamos voltando para essa época. Sim. Porque a previsão para a próxima reunião do Banco Central é aumentar a Selic em quanto? Mais 1%? Mais 1%. Então chegaremos a 12,75%. Né? Perfeito. Nossa. E aí, essa taxa dá mais de 1% ao mês. Só que quem consegue comprar título público e emprestar dinheiro para o Brasil é quem tem mais capital. Quem tem menos capital está vendo o preço de tudo subir e sobra cada vez menos para pensar em investir em alguma coisa no final das contas. Então é bem complicado. Mas os impostos sobre combustíveis são altíssimos, mas não só sobre combustível. A gente tem uma carga tributária muito alta aqui no Brasil. Eu fui buscar um post aqui do Ricardo Amorim, né, do Economista lá no Instagram, onde ele pegou e comparou a carga tributária a alguns produtos aqui do Brasil com Portugal, com o Chile e com os Estados Unidos. Celular, por exemplo, carga tributária dos Estados Unidos, 7%. Chile, 19%, Portugal, 23%, Brasil, 40%. Carro, 7% Estados Unidos, 19% Chile, 23% Portugal. Na verdade, é padronizado nos outros países. O Brasil é uma carga para cada produto. Mas do Brasil, no carro, 36%. Cesta básica, 7% Estados Unidos, 0% Chile, 23% Portugal, 20% Brasil na média. Energia elétrica, 8% Estados Unidos, 19% Chile, 23% Portugal, 48% Brasil.
Como é que a gente vai ajudar o pobre se a gente pega a conta dele e sobe 50% do valor pra ele ter luz em casa? E agora, combustíveis. Um detalhe. 7% Estados Unidos, 19% Chile, 23% Portugal. E somando tributos federais e estaduais, 62% de tributos sobre o combustível no Brasil. Olha onde a carga tributária no Brasil é maior. Onde você não tem escapatória. Você vai parar de consumir energia elétrica? Você vai parar de colocar combustível? Não dá. Onde a carga tributária é maior. Né? Porque os preços são... A demanda é inelástica. O Brasil é uma armadilha. Perfeito. Exato. E tem que deixar isso... E assim terminamos o nosso podcast. Essa mensagem Fica a dica. animadora, maravilhosa. Não, mas tem algumas coisas sendo discutidas em congresso, por exemplo, o ICMS, a mudança da cobrança. Antes o ICMS, como você falou, né, cada estado tem a sua alíquota, mas agora, ao invés de ser cobrado pela cadeia toda, ser cobrado só por uma parcela da cadeia. Então, Porque ainda tinha efeito em cascata. era ainda. efeito cascata. Então, agora eles estão... A proposta é que seja cobrado só de uma parte dessa cadeia toda. Estão pensando em talvez zerar PIS/COFINS. Enfim, existem algumas coisas que estão sendo discutidas. Tem várias PLs no Congresso, PEC, enfim, sendo discutidas. Algumas absurdas, outras que talvez façam sentido. Mas a única que já vai começar a entrar em vigor mesmo é essa do ICMS, de não ser cobrança. E aí você tem um outro problema, né? Você está falando de arrecadação estadual, porque o ICMS é estadual. Em ano eleitoral, tem estados que estão quebrados. Então, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, são estados que estão com problemas fiscais graves. Então, você vai mexer na arrecadação desses estados. Como é que você negocia isso, né? Como é que vai ser abrir mão desse imposto nesse momento? Quem vai ficar com essa conta mais à frente? É complexa a discussão de impostos, né? Sim. Sobre combustível de forma geral. Mas eu acho que você tocou num ponto muito legal, que você falou o seguinte, cara, olha só, nos outros países é padronizado. Pô, no Portugal é o IVA, né, o Imposto sobre o Valor Agregado. Então é 23% basicamente para tudo. Aqui no Brasil tem um ranking do Banco Mundial, que é o Ease of Doing Business, né? O quão fácil é você fazer negócios aqui dentro do país. E aí ele é quebrado em 10, 11 pontos, né? E aí tem lá a facilidade para você calcular e pagar impostos, né? Que entra, tudo. Então vocês já devem imaginar, né? O Brasil só fica na frente ali de Venezuela e mais um outro país, que é da África subsaariana ali. Ou seja, a gente tem nas empresas um departamento maior só para saber o quanto eu vou pagar de imposto. Sim. Além da alíquota ser efetivamente mais alta na média do que nos outros países. Você ainda tem toda a maluquice, né, do sistema tributário, que cada lugar cobra uma coisa, cada estado cobra um imposto. Para cada atividade, são imposto. Milhares de detalhes diferentes. Eu tenho 3 empresas, 3 tipos de impostos de loucura diferente. Você tem o municipal, o estadual e o federal, né? Você ainda tem as 3 esferas ali atuando no meio do caminho também. Tem uma frase do Marcos Lisboa, né? A barra de cereal é o tributo de um jeito. Esse é o exemplo famoso. O chocolate é o tributo de outro. E se for uma barra de cereal com chocolate? Não sei, manda pra STF. Começa a discussão tributária. Exato. Qual o percentual de cacau? A gente possa ver ali. Porque é isso. Nos outros países seria 7% dos Estados Unidos, 19% do Chile e 23% de Portugal. Aqui no Brasil, vira uma discussão. Cara, era algo... um gasto de energia sinistro para eu saber quanto eu vou pagar para esses caras. Não, até empresas... Pra eles jogarem meu dinheiro no lixo ainda. Indignada. Até empresas. Aqui a gente passou pro lucro real no Grupo Primo. E hoje, quando eu vou para uma reunião, eu vejo que vale muito mais a pena se voltar para questões internas e tem coisa que não vale mais a pena vender. Porque você pega o custo, o imposto, tudo, você vê, cara, eu tô pagando para trabalhar se eu fizer isso. Exatamente. Sendo que em questões internas você começa a ver, não, tem a lei tal, que aí você consegue uma diminuição de imposto aqui. Mas vira um meandro sem fim. É uma maluquice tributária. É muito complicado. Né? Manicômio tributário. Se eu não me engano, fala, né? eu falo isso porque na faculdade lá em Portugal, na Nova, não na New, desculpa. Eu estudei efetivamente esse índice. E se não me engano, em Portugal, a média que as empresas levavam para calcular e pagar impostos por ano, média, pequena, média, grande empresa, se não me engano, tá? Era ao redor de 100 horas por ano. Cara, você coloca para uma pessoa que está ali no setor de contabilidade, ou precisa para calcular o quanto que eu vou pagar de imposto no ano. O pessoal vai lá e faz. Né? Aqui no Brasil era superior a 1.000 horas por ano, a média, né? Ou seja, olha a diferença de eficiência que você tem. Total. A eficiência vai pro lixo. Eu vejo que eu gasto a gente está sempre
entrando na discussão de qual é, imposto tal, faz isso, toda vez. E é eu sem não sou fim, boa né? nisso, E né? é uma Aí discussão sem liga pro fim. contador, aí troca o contador, aí não sei o quê, aí vê qual Aí que tem é a melhor. interpretação, né? Um acha que é uma coisa, o outro acha Sim. que é outra. Jesus. Se não me engano, acho que foi o empresário dono da Multilaser, que inclusive ele era do ranking dos políticos. Sim, né? o Ale. Ele Olha, já veio aqui Ele algumas veio, vezes. sim. E ele comentou que ele tem mais pessoas trabalhando para verificar quanto que ele tem que pagar de imposto, onde que ele tem que pagar, quanto que ele tem que recolher, para onde que ele tem que recolher, do que pessoas pensando em desenvolver novos produtos. Né? Então, olha só, ele poderia ter todos esses funcionários ali Pensando aplicados, no pensando em como negócio, desenvolver nova tecnologia, novos produtos que vão atender a demanda dos seus clientes, mas não. Tem pessoas ali calculando quanto que eu tenho que pagar de imposto. Não, nesse tipo de ambiente, por exemplo, acontece o seguinte: para muitos empresários, grandes empresários, que já estão nesse regime do lucro real, vale mais a pena o cara pagar alguém para fazer lobby em Brasília para ele, para conseguir algum tipo de isenção, do que se voltar para ser mais produtivo. Então, a gente muda a estrutura de estímulos, a gente distorce totalmente com essa cobrança de imposto tão alta.